Oi pessoinha, seja você comigo. No vídeo de hoje a gente vai ver a diferença sobre modão, moda de viola e as modinhas também que muita gente na atualidade chama. Tudo isso para designar algumas diferenças dentro da nossa música sertaneja ou também na música caipira. O vídeo é de conhecimento sertanejo, deixa o like aí que você gosta desse tipo de vídeo. Ajuda muito a gente, é só clicar no botão aí, não custa nada, clica aí. Ouça essa história! Eu tenho certeza que você já ouviu algum momento algum amigo cantor seu, algum familiar que fala: ó, muda a música aí, bota um modão. Ou então alguém que fala assim: cara, eu gosto de ouvir um modão sertanejo. Ou alguém que tá lá, sei lá, tá com um violão na mão e fala: toca uma moda de viola daquelas pra gente. Mais recentemente, pra uma grande parte das pessoas, esses nomes passaram a se confundir e moda de viola, modão, passou a chamar qualquer coisa que simplesmente o cara quer chamar daquilo, e acaba que as pessoas não se questionam muito mais sobre o significado dessas palavras. Assim como, por exemplo, a pessoa tá com um violão na mão, o cara fala assim: e aí, violeiro? Não, violonista. Violeiro é quem toca viola. Você vê um cara que tá com um violão e chamar ele de violeiro, é a mesma coisa de ver um cara com a flauta e chamar ele de saxofonista. Inclusive, fica aqui uma curiosidade pra vocês. A viola foi um instrumento que chegou primeiro no Brasil lá pelos portugueses, lá naquela época, colonização e tudo mais. Era usada muito frequentemente também por padres da época, aquela coisa mais religiosa. Então ela chegou primeiro e ela chama viola tanto lá como aqui no Brasil. Mas tempos depois, chegou aqui o violão, mas ele não é conhecido como violão em lugar nenhum. Pode ser em Portugal, pode ser em outro país. Inclusive, pega aí, vai no tradutor, pega violão e coloca do português para o inglês e a tradução vai ser guitar. Em Portugal também é guitarra. Violão é guitarra lá. Aqui no Brasil, a teoria que existe é que a viola, ela naturalmente ela tem dimensões menores do que o violão. Então tá a caixa aqui, o comprimento e tudo mais. E quando o violão chega, aqui aquela guitarra chega, no formato da viola mais ou menos ali, mas é maior, é uma viola grande, violão. É a teoria mais aceita até hoje, porque que no Brasil se chama violão de violão. Então vamos lá. Por que eu não posso chamar a música Evidências de moda de viola? Primeiro, porque não tem viola tocando na música originalmente falando. Segundo, porque ela não segue alguns princípios básicos para ser considerado moda de viola. Dentre vários desses princípios, como a divisão ali dos versos, como eles são montados, que eu não vou entrar aqui nesses detalhes, a moda de viola, pra gente que consome, pra gente que gosta, ela é quando tem um dueto e alguém tá cantando a música, acompanhando na viola, pontilhando. Como, por exemplo, uma música que eu gosto muito também, que é o Caboclo na Cidade. Seu moço, eu já fui roceiro no Triângulo Mineiro, onde eu tinha meu ranchinho. Eu tinha uma vida boa com essa... A viola tá acompanhando. Pam, pam, pam. A viola acompanha sendo solada, sendo pontilhada. Dudu, posso chamar então a moda de viola de modão também? Cara, na verdade você pode chamar de chinelo se você quiser. Mas se quiser falar o certo, precisamos entender também o porquê que surgiu o modão. O modão nada mais é do que uma criação do genial Zé Rico. É hora de abrir o jogo. Na época da moda de viola, por exemplo, Tunique e Tinoco, vou dar um exemplo aqui do Tunique e Tinoco, cantavam as chamadas modinhas caipiras, como o pessoal conhecia na época. Hoje, a palavra modinha pro sertanejo traz um ar, assim, meio de desprezo, assim, de algo negativo, né? Falar que a sua música é modinha é algo negativo. Mas lá na época, lá anos 40, 50, as modinhas sertanejas era aquilo que tocava, uma dupla cantando aqueles versos, pontilhando também. Na verdade, até incluía até outros ritmos na época aí da moda de viola. E aí começou a se chamar de modinha. Nesses versos tão singelos. Lá nos anos 70, vem o Zé Rico junto com o Milionário. O Zé Rico olha aquilo, visionário como era, achou que ia soar muito bem ele falasse que ele não cantava modinha, ele cantava modão. Ele achava que a música sertaneja merecia mais destaque, algo nesse sentido. E modinha tá no diminutivo. Ele achou que modão ia soar melhor. Não precisa nem dizer se deu certo ou não, né? E aquele tipo de música dele ali começou a ser conhecido como modão, porque ele teve essa criatividade. O que deixa muito confuso hoje em dia é o que considerar modão. Pra quem é admirador do sertanejo mesmo, assim, sabe bastante da história, sabe ali onde muda em cada década, o que muda nos estilos e tal. Hoje, em 2023, a gente tem uma percepção de que muitas músicas dos anos 80 pra trás, a gente
tem a condição de chamar de modão. Como, por exemplo, uma música que fez sucesso nos anos 80, não que foi gravada, mas que fez sucesso nos anos 80, foi a Boate Azul. A Boate Azul dá pra chamar de modão. A flor da noite da Boate Azul. Ou uma Noite de Tortura, do Christian Ralph, gravada em 83, dá pra chamar de modão. E o desejo se apossa de mim. Mas também já começa algumas opiniões a ter um certo embate sobre algumas músicas também dos anos 90. Como, por exemplo, tem gente que quer chamar uma página de amigos de modão, uma Evidências de modão, É o Amor de modão. Na minha cabeça, particularmente falando, parece que não soa muito bem chamar um sonhador do Leonardo de 98 de modão. Nem Evidências. Mas a gente pode discutir isso mais pra frente. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os... A real é que o modão mesmo surge na época do Milionário José Rico e a gente ficou na cabeça que o modão tem a cara daquela música parecido com aquela época. Seja ali uma guarânia, um valseado, uma rancheira, uma polca. É muito difícil assimilar a música Ela é Demais, do Rick Renner, como modão. E aí vocês percebem que eu citei a questão das modinhas na época das modas de viola. E aí você pensa, mas e hoje? Como que voltou a chamar isso de modinha? Hoje já não tem nenhum pingo de conceito mais daquela época. A modinha é simplesmente questão de moda mesmo. Tipo a moda de roupa, a moda do momento. E a moda do momento começou a ganhar também um significado mais negativo quando se trata de música, porque começou a induzir que as pessoas só vão gravar aquele tipo de música por conta do momento, pra ganhar dinheiro, não é nada da sua essência e tal. E modinhas costumam também ser tudo meio que igual. Hoje acontece muito isso. Se a gente for tentar achar as modinhas da atualidade, a gente vai ver que elas têm muitas, mas muitas semelhanças nos arranjos, na pegada, até a duração das músicas tem um certo padrão. Se for fazer amor com ela, faz o basiquinho. Só que é muito interessante ver que hoje a modinha é algo negativo, mas pouca gente sabe que a palavra modinha já foi pra agrupar um certo tipo de música que hoje a gente tem muito respeito, que são as modas de viola, as músicas do Tunico e Tinoco, e ninguém pode brigar comigo se eu falar assim, Tunico e Tinoco é modinha. Porque, na verdade, é o que eles tocavam mesmo. No final das contas, a gente percebe que o tempo pode mudar bastante o significado das coisas, o teor daquela palavra. Um dia o que foi modinha era algo bom, hoje parece ser algo ruim. O modão criado nos anos 70, hoje tá meio descaracterizado, porque você já não sabe mais exatamente o que pode ser considerado modão. Mas a história é essa. Então eu espero que no final desse vídeo você agora saiba a diferença entre moda de viola, o modão e as modinhas. Gostou? Tem alguma dúvida ou quer acrescentar informação? Deixa aqui nos comentários aqui, porque a gente aprende tudo junto. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Ouça essa história.